Hoje, nesse vídeo, vamos explorar como a Alemanha, um país que enfrentava uma enorme dívida e a pior inflação de sua história, conseguiu dominar a Europa em apenas 20 anos. Mas, primeiro, vamos precisar entender o que realmente paralisou a economia alemã, voltando aos escombros da Primeira Guerra Mundial, quando toda a esperança parecia perdida. Logo após a rendição alemã, em novembro de 1918, uma revolta socialista forçou o Kaiser Wilhelm II a abdicar do cargo sem designar um sucessor. Com todo esse caos, a monarquia alemã foi desmantelada e o novo governo, a República de Weimar, tomou seu lugar. Esse novo governo foi obrigado a assinar o humilhante Tratado de Versalhes em junho de 1919. Além de pagar reparações de guerras exorbitantes, a região industrial do país foi ocupada e o exército alemão foi praticamente desmantelado. A percepção pública da nova república rapidamente se tornou extremamente negativa, com muitos alemães patriotas culpando a revolução pela capitulação durante a Grande Guerra, um mito nacional que teria consequências devastadoras mais para frente. Com quase nenhuma indústria e uma população hostil à tributação, a República de Weimar recorreu para impressão de dinheiro para satisfazer seus credores. Inevitavelmente, isso resultou em uma hiperinflação e o marco alemão despencou severamente. No final, uma Alemanha desesperada apelou aos britânicos e americanos por assistência. Sob o financiamento deles, a República de Weimar desfrutou de alguns anos de relativa estabilidade e recuperação, mas em 1929, com a Grande Depressão, atingiu o financiamento dos Estados Unidos, que acabou evaporando tudo para a noite para o dia, mergulhando o país novamente na ruína financeira. No meio ao caos, uma nova facção política começou a emergir, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente o Partido Nazista. Com o partido crescendo cada vez mais, os conservadores dentro da República achou que era o momento certo para pacificar esse partido violento, acolhendo alguns de seus líderes para estar no poder. Cercado por ministros conservadores e tendo apenas alguns aliados em posições de gabinete, o líder nazista Adolf Hitler foi nomeado chanceler do Reich em janeiro de 1933. Porém, logo em pouco tempo, a República de Weimar deixou de existir e o Partido Nacional Socialista estava no controle total. Utilizando uma nova força policial secreta, os nazistas estabeleceram um sistema de opressão violenta e também de vigilância. Com uma demonstração pública de apoio, os nazistas decidiram inicialmente enfrentar o problema do desemprego. Entretanto, os nazistas começaram a distorcer as estatísticas, incentivando jovens casais a se casarem através de generosos empréstimos matrimoniais, o que tiraria as mulheres do mercado de trabalho. Isso reduzia o número de pessoas economicamente ativas, criando a ilusão de uma força de trabalho mais robusta do que realmente era. Outras táticas questionáveis incluíam contar trabalhadores de meio período como se fossem empregados em tempo integral, ou até mesmo classificar trabalhadores forçados e prisioneiros como empregados de tempo integral. Além disso, conforme a política racial nazista, muitos judeus foram obrigados a deixar seus empregos ou tiveram seus negócios confiscados e repassados a empresários não judeus leais ao partido. Essa imagem falsa de recuperação econômica trouxe novas oportunidades para alemães não judeus, mas, ao mesmo tempo, causou imenso sofrimento e dificuldades para aqueles consideráveis
indesejáveis. Isso não queria dizer que não houvesse programas de criação de empregos. Os nazistas investiram centenas de milhões de marcos em vários projetos para reempregar os alemães, e milhões encontraram empregos em tempo integral nas novas fábricas de armas de Hitler. Também tinha um programa existente chamado Serviço de Trabalho Voluntário. Os nazistas basicamente forçaram os desempregados ou beneficiários sociais a se voluntariar para trabalhos pesados, como agricultura ou limpeza de terrenos para grandes projetos de construção do Estado. Em 1935, a taxa de desemprego havia caído para apenas 2 milhões de pessoas. No entanto, se incluirmos as pessoas que citamos acima, a taxa real do desemprego era cerca do dobro desse valor. Apesar de uma base instável, a economia alemã estava crescendo, mas não o suficiente para cobrir os gastos do governo. Em vez de moderar suas ambições, os nazistas se envolveram em enorme déficit de gastos para financiar seus programas. Economistas alemães introduziram um novo sistema de crédito complexo chamado de notas MFO, que lhes permitia criar e gastar grandes quantidades de dinheiro, evitando uma nova crise de hiperinflação. Inicialmente, a estratégia parecia bem sucedida, mas com o tempo começou a desmoronar. O governo alemão estava gastando enormes quantias em rearmamento e projetos de obras públicas, acreditando que todos esses custos seriam compensados pelo saque e pela conquista de novas terras. Eles não estabeleceram um plano econômico de longo prazo, nem tentaram estimular o comércio exterior ou considerar o que viria após a guerra. À medida que a dívida nacional aumentava, os nazistas não paravam de refletir sobre o que aconteceria se perdesse a guerra na qual estava investindo tudo. Em vez disso, eles direcionaram todos os recursos para garantir a vitória. Todos os programas e iniciativas dos nazistas, desde a criação de empregos até obras públicas e suas políticas raciais, tinha o objetivo final de servir ao rearmamento do país. Um dos projetos públicos mais famosos dessa época foi o sistema de rodovias, financiado em parte por leis que concediam 1 bilhão de marcos para a infraestrutura, promovida como uma rede moderna de rodovias, permitindo que o cidadão alemão percorresse o país com orgulho a bordo de um carro novo e brilhante. No entanto, as rodovias tinham um propósito adicional. Hitler via as rodovias como principais artérias de um novo sistema de mobilização militar. Ele imaginava fileiras e mais fileiras de tanques Panzers transitando pelas estradas, protegidos por um robusto revestimento de concreto que se ergueria sobre as rodovias para bloquear ataques aéreos. Contrariando essa visão grandiosa, nenhum túnel de concreto foi construído e as estradas se mostraram instáveis demais para o tráfego de tanques pesados. A falta de planejamento econômico ao longo prazo e a negligência das necessidades civis acabaram revelando as fraquezas de um sistema que parecia promissor, mas estava destinado ao fracasso. No final, o que restou foi uma economia precária, dependente de conquistas militares e cheia de incerteza sobre o futuro. Apesar de gerar mais de 100 mil empregos e melhorar a infraestrutura, o verdadeiro sucesso das rodovias foi da natureza das propagandas. Hitler planejou pessoalmente algumas rotas para atravessar as paisagens mais bonitas da Alemanha e insistiu em design moderno de pontes e estradas para projetar a imagem de um Estado unificado idealista. No entanto, o governo enfrentou um obstáculo. O cidadão médio não podia comprar um carro. Então, quem usaria esse novo sistema de rodovias? Como solução, Hitler idealizou um veículo acessível e barato,
conhecido como carro do povo ou também Volkswagen, que os cidadãos comuns poderiam comprar e dirigir pelas novas estradas panorâmicas da bela paisagem alemã. Foi lançada uma campanha publicitária em massa e um programa de pagamento para trabalhadores para promover o carro, e centenas de milhares de trabalhadores se inscreveram com entusiasmo. Apesar de 340 mil trabalhadores terem investido 110 milhões de Reichsmarks no programa de pagamento de carro, nenhum deles recebeu o carro. Todo o dinheiro arrecadado pela campanha do carro do povo foi direcionado para os gastos com a guerra. Embora a posse de carros na Alemanha tenha aumentado notavelmente durante esse período, as rodovias não foi o sucesso que a propaganda nazista havia retratado. Com o objetivo de rearmamento do país, Hitler teve que criar uma série de desculpas para justificar a expansão das suas forças armadas, falando que por acaso começaria a produzir tratores e aviões de passageiros. Mas, no final, o que realmente estava sendo produzido era tanques de guerras e aeronaves. Esse aumento militar disfarçado culminou em 1935, quando o serviço militar obrigatório foi instituído, e até o final do ano o exército havia crescido para quase 800 mil homens, mais de 8 vezes o limite estipulado pelo Tratado de Versalhes. Com essa medida, os últimos homens alemães não judeus desempregados foram incorporados ao serviço militar, e o desemprego foi, pelo menos no papel, completamente erradicado. O resultado foi que a Alemanha entrou na Segunda Guerra Mundial em uma posição muito melhor do que no final da Primeira Guerra Mundial. O produto nacional bruto havia subido para mais de 100 bilhões de Reichsmarks em 1939, comparado a 60 bilhões em 1932, e para muitos parecia que a Alemanha havia recuperado totalmente sua força. No entanto, apesar da baixa taxa de desemprego e do crescimento da manufatura e do capital, muitos dos chamados trabalhadores empregados estavam na verdade trabalhando como escravos em campo de trabalho, e esse capital dependia totalmente do sucesso da guerra. Além disso, os benefícios econômicos eram fortemente direcionados para aqueles considerados verdadeiros alemães, e vindo da custa de todas as outras pessoas. E bom, entusiastas, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já conto com o seu like e a sua inscrição, e também com o seu comentário falando sobre o que você achou desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos nas próximas aventuras históricas.